estudo divulgado pela Nature, uma revista científica britânica, demonstrou que a exposição a ambientes naturais virtuais pela internet também reduz níveis de ansiedade e estresse. Então, não ter acesso real, físico a elementos da natureza é uma limitação que o acesso virtual resolve. Eu me estendi falando desses benefícios defendidos pela biofilia em outro vídeo. Dê uma olhada nas capas de vídeos do canal que você encontra. E veja, é crescente no mundo toda uma percepção de que muito remédio faz mal à saúde. Começa a ganhar expansão um movimento de busca por alternativas a medicamentos sintomáticos ou intervenções medicamentosas, principalmente se usados de forma isolada. E um dos caminhos é o contato com a natureza, desfrutar dos sons, dos odores, da sensação tátil, de se fazer trocas com elementos da natureza. E isso com embasamento em revisões científicas de estudos abordando a proposta. Como eu disse no outro vídeo, a Suécia, Singapura, Estados Unidos, Finlândia, Canadá e mais alguns países já implantaram o que eles chamam de jardins terapêuticos e alguns trabalham com hortaterapia e oficinas verdes. É tempo de nossos gestores da área de saúde investigarem essas alternativas, inclusive para economizar dinheiro. A Suécia, por exemplo, descobriu que o custo do acompanhamento de casos de ansiedade, depressão e estresse e outras queixas de saúde mental cai pela metade com a inclusão do que eles chamam de prescrição social verde, que são receitas dos médicos para atividades de contato com hortas, jardins ou animais. E nós, aqui no Brasil, estamos comendo mosca. Nós temos uma invejada biodiversidade preservada, uma das maiores do planeta. Belezas incontáveis, fontes inesgotáveis de saúde em vários aspectos, inclusive nesse, no potencial terapêutico de se observar passarinhos, colocar os pés no chão, andar ao ar livre, contemplando a natureza simplesmente, respirar ar puro, quem mora perto de praia pisar na areia. Isso me faz lembrar de Jericoacoara, no Ceará. É uma vila que não tem calçamento, é só areia. Nós aqui no Brasil, em vez de tirarmos proveito de tanta natureza, de tanta riqueza natural, nós seguimos desperdiçando dinheiro e enriquecendo a indústria farmacêutica. Será que tem pessoas específicas enchendo os bolsos? Pessoas com poder de decisão e influência na área da saúde fazendo acordos que não deveriam ser feitos? É uma questão a ser avaliada. Mas essa negligência em considerar alternativas curativas nem é o mais grave. O pior é constatar que temos uma população supermedicada e sem saúde. Milhões de pessoas nas mãos da indústria farmacêutica e de médicos de competência duvidosa. Isso pede revisão, isso pede análise, principalmente daqui para frente, porque nós vamos ter uma geração de médicos GPchat. Estou exagerando? Infelizmente não. E você aí, enquanto o Estado brasileiro não age, tome você mesmo, você mesma a iniciativa de melhorar sua saúde para além de tomar remédios. E de novo, eu não estou recomendando a ninguém parar de tomar medicação prescrita do nada, sem conversar com o prescritor. Eu estou aconselhando a pedir uma avaliação individualizada do seu caso aos médicos, pedir ao doutor que analise se já seria hora de reduzir a medicação, experimentar o desmame orientado ou o que ele recomendaria como complementar ou até mesmo substituto dos remédios. Principalmente em casos de pessoas medicadas com antidepressivos e ansiolíticos há muito tempo. Mas claro que só parar a medicação não vai ajudar. Se nada tiver mudado dentro de você e nos seus hábitos, nas suas rotinas, o médico pode até concordar em experimentar o desmame, lhe acompanhar, fazer o desmame, liberar você da medicação, mas é questão de tempo. Você vai voltar correndo
atrás do remédio novamente. Você dificilmente poderá se livrar dos remédios sem mudanças consistentes no dia a dia, na rotina, na psicodinâmica, na, nas dietas, na sua forma de se alimentar diariamente. Lembre-se do que eu expliquei em outro vídeo. Sintomáticos não curam e muitos dos antidepressivos e ansiolíticos são só isso, sintomáticos. Rivotril e Lexotan, por exemplo, são sintomáticos puros. E, aliás, uma psiquiatra veterana me explicou certa vez que esses dois remédios citados, o Lexotan e o Rivotril, não devem ser usados de modo contínuo. Podem ser úteis em situações de crise e, em seguida, a pessoa deve buscar um remédio de manutenção. Alguns antidepressivos, como a fluoxetina e a sertralina, são considerados tratamentos de manutenção, que é um caminho intermediário entre os sintomáticos e os que atacam a causa. Embora eles também não curem a depressão nem a ansiedade, podem corrigir desequilíbrios de neurotransmissores, como serotonina e noradrenalina no cérebro. E aí, esses medicamentos vão tentar tratar o mecanismo da doença, o desequilíbrio bioquímico e não apenas o sintoma imediato, como faz o Rivotril e o Lexotan, que são dois benzodiazepínicos. Eu já vi bons resultados nesse plano de tratamento, inclusive com a pessoa podendo fazer o desmame após 10 meses ou um ano, tomando esses medicamentos, com a devida supervisão médica e depois fazendo o desmame assistido. E aí ela consegue não continuar precisando da medicação. Mas a quem compete estar atento, atenta e buscando o momento de livrar-se dos remédios? A você. Médicos atualmente têm muitos pacientes, têm pacientes demais para assumirem também o encargo de estar atento, calcular quem já pode ficar sem medicação. Às vezes não dá para esperar uma individualização dos acompanhamentos médicos atualmente. Inclusive porque tem uma situação recorrente em vários locais. O seu médico atende numa clínica. Tempos depois você volta lá e ele já se desvinculou daquela clínica ou saiu de determinado serviço público. E aí a individualização fica prejudicada. Então eu preciso repetir, saúde não se terceiriza. Cuide da sua. O ideal é você pensar nos antidepressivos como um curativo ou uma muleta que estabiliza a sua biologia até que você consiga se livrar das causas psicológicas, ambientais, circunstanciais de uma depressão ou de crise de ansiedade. Seja por meio de psicoterapia e mudança de hábitos, de pensamento, seja por mudanças contextuais favoráveis que eliminam o adoecimento, o desequilíbrio. Eu sei, estar desempregado, desempregada pode levar à depressão, se a pessoa não souber lidar com o problema. Separação conjugal também pode deprimir as pessoas. Nos dois casos e em outros, pode, mas não deve, não precisa, não necessariamente. Porque todos nós passamos por dificuldades, crises, problemas. O importante é se fortalecer, ganhar força egóica para conseguir enfrentar as adversidades da vida como um guerreiro, uma guerreira, sangrando, se arrastando, mas caminhando para achar um abrigo e se proteger de outro tiro. Porque uma hora a guerra acaba e a vitória virá. Vamos falar de dados concretos? O Brasil é considerado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, o país com a maior prevalência de transtornos de ansiedade no mundo. Por aqui, 9,3% da população brasileira sofre de ansiedade. Isso corresponde, gente, a 19 milhões de pessoas. Imagine o gasto público com tanta medicação. Imagine o lucro de quem comercializa esses remedinhos.
tudo bem tomá-los, mas se deixou de ser necessário ou se precisamos incorporar práticas que nos livrarão dos remédios, por que não investir nisso? Inclusive em termos de políticas governamentais, como já fazem outros países. E a situação não é muito diferente quanto a taxas de depressão. É também uma das maiores da América Latina, atingindo quase 6% dos brasileiros. Sabe quanto dá isso? Quase 13 milhões de pessoas, equivalente à população total da Bolívia e da Bélgica, por exemplo. É muita gente, pessoal. Seres humanos em quantidade assustadora, para que o nosso governo não abra os olhos e avalie o que está acontecendo, onde e como está sendo gasto o dinheiro público, o dinheiro dos nossos impostos. E pior, sem melhorar a saúde da nossa gente. Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde dos municípios, Secretaria de Saúde do DF, olhem os exemplos da Suécia, de Singapura e outros países. Reavaliação de políticas públicas, revisão do manejo dessas doenças, estou falando de ansiedade, depressão e estresse, mas de outras também, é questão urgente a ser incluída na pauta de discussão dos gestores públicos e outros agentes sociais. Inclusive para se avaliar se as estratégias atualmente adotadas, com foco maior em medicação alopática, se estão funcionando. Muitos dos profissionais de saúde já temos alertado. Só medicar não resolve. E para se ter uma ideia objetiva, em 2024, 2 anos atrás, o governo brasileiro, via Ministério da Saúde, gastou quase 8,4 bilhões de reais por mês com medicamentos. Só para a atenção primária, as unidades básicas de saúde, as UBSs de todo o país, o investimento foi de 1,8 bilhão de reais. A farmácia popular consumiu outros 3,4 bilhões e, para cumprir judicialização, outros 3,2 bilhões de reais. Esses dados são dos portais oficiais de transparência e prestação de contas dos órgãos de saúde do DF da União. Bom, além desse custo direto aos cofres públicos, a prevalência de transtornos mentais entre adultos em idade de trabalhar é alta, o que resulta também em perdas econômicas devido ao afastamento do trabalho, o absenteísmo. E após 15 dias, esses afastamentos são custeados pelo INSS, como todo mundo já sabe. Então, o estresse, a ansiedade e a depressão precisam ser levadas mais a sério pelo Estado brasileiro. O problema é grave e exige, com urgência, a adoção de estratégias eficazes. E se alguém pensou, mas o dinheiro público é para ser gasto com as pessoas mesmo. Claro que sim, mas em estratégias eficazes, em ações que resolvam os problemas das pessoas, que defendam e tratem a saúde da população, e não apenas ser gasto com remédios que são às vezes não necessariamente vão resolver o problema. Em alguns casos, medicações equivocadas vão exigir mais remédios e estes mais outros, lançando as pessoas num ciclo vicioso de elevado consumo de substâncias químicas sem melhorar o quadro de saúde. Não é à toa, gente, que a gestão de saúde mental em países desenvolvidos atua também na frente da prevenção e em estratégias não medicamentosas, como os jardins terapêuticos, dos quais eu falei em outro vídeo e citei mais anteriormente. Então, imaginemos as unidades de saúde aqui do Brasil investindo mais em palestras educativas sobre cuidados, autocuidados e responsabilidades com a saúde, em práticas integrativas, o que até já se faz aqui no DF, mas ainda de um modo muito incipiente. Mais rodas de terapia comunitária, com o Estado oferecendo formação adequada para os profissionais da saúde, em mais psicoterapias de qualidade, não faz de conta de modelos falidos de procedimentos que eu chamo de pseudo-psicossocial, e também investindo em ambientação dos espaços públicos, das unidades de saúde
e até das escolas, explorando a natureza e os benefícios dela. Imagine verbas publicitárias dos governos divulgando estratégias alternativas de saúde. Será que não está passando da hora de o Brasil adotar os jardins terapêuticos? Nós não estamos atrasados nos efetivos processos de cura e confiando demais na indústria farmacêutica, gastando à toa o dinheiro dos contribuintes? Vocês querem que eu volte a dados sobre o potencial curativo do contato virtual com a natureza, né? Ok. Mas eu precisava contextualizar. Só mais algumas informações e o resto vocês mesmos buscam descobrir. Os estudiosos descobriram que os ambientes naturais, virtuais, parecem ser uma escolha eficaz para melhorar a saúde mental, são mais eficazes do que os ambientes urbanos. Se juntarmos as imagens virtuais da natureza com os sons da natureza, o resultado é ainda melhor. É porque o som atua como um catalisador para melhorar a saúde mental. O barulhinho de água, do farfalhar de folhas, sons de baixos decibéis, combinados com ambientes naturais virtuais, podem melhorar o afeto positivo. E sons de alto decibéis, como dos trovões, têm um efeito mais pronunciado no sistema nervoso simpático em repouso. E como não são constantes, somente um e outro em intervalos de tempo fazem muito bem. Diferentemente do som consistente, repetitivo, das pás, de torres de energia eólica, por exemplo, aqueles cataventos gigantes que tem em algumas cidades altas, umas cidades que têm muito vento aqui do Brasil. Pessoas que moram próximas àquelas torres têm relatado incômodos, não pelo volume alto, mas pela constância do som e pelas frequências baixas do barulho das pás. Elas se queixam de dores de cabeça, alteração no sono e irritabilidade. Outro exemplo bom. Você sabia que o ronronar de um gato é terapêutico? Não no volume, mas na frequência. Mas também no volume. No caso do ronronar do gato, pode variar de 15 até a 40 decibéis, que é considerado também insuportável pelo ouvido humano, e juntando a frequência, passa a ser um som da natureza comprovadamente curativo. Bom, eu vou deixar na legenda deste vídeo a referência do estudo sobre os benefícios dos sons virtuais da natureza para vocês se aprofundarem nas informações, se quiserem. Está em inglês, mas é só clicar na opção traduzir, que atualmente esses tradutores são bastante eficazes. Pense nisso como um exercício para você começar a assumir o manejo da sua própria saúde. Eu lhes mostro o anzol e vocês mesmos pescam, ok? E não para de querer que as coisas sejam dadas a você mastigadas. Para de querer coisas prontas. Vá atrás, você dá conta. Talvez até eu mastigue esse assunto em outro vídeo, mas esse já está grande o suficiente. Minha meta ambiciosa é convencer as pessoas a desejarem gerenciar a própria saúde, trocar a automedicação por autoinformação. E jamais tomar remédios por conta própria. Mesmo existindo ferramentas de IA ensinando algumas coisinhas, você precisa saber que a IA erra. E nada substitui a experiência clínica. Juízo, tá? Por favor. Se informe, aprenda, mas não se automedique. E para terminar, eu vou lhes contar. Eu tive um paciente de uns 7 aninhos de idade, numa unidade de saúde mental pública aqui de Brasília, que toda semana, ao se despedir de mim, ele repetia sempre a mesma frase. Tchau, tia, vigia, tá? Ele descia uma rampa, ganhava certa distância, e aí então lá na frente ele se virava e repetia, com o dedinho em riste, assim, vigia, tia. Eu acho que ele ouvia isso da avó. Muito lindinho. Então, me despedindo de vocês por enquanto, vigia, tá? E até o próximo encontro. Obrigada por me acompanhar até aqui.